E aí, galera da 3M, tudo beleza? Saudade de vocês, pessoal, por incrível que pareça, né? Bem, vamos lá então, a nossa primeira aula narrada pelo Maurício aqui com vocês, para a gente terminar de falar de Primeira República no Brasil, né? Semana passada a gente fez uma revisão daquela primeira parte, né? Então hoje nós temos a parte 2, a segunda parte, né? Que a gente vai falar de Hermes da Fonseca e Epitácio Pessoa, tá? Então, se aquela primeira parte a gente falou da construção da Primeira República, né, agora a gente vai falar, né, da sua consolidação, né, mais ou menos aí de 1910 a 1920, 22, a gente vai chegar um pouquinho, só para fechar bonitinho ali no governo Epitácio Pessoa, beleza? Então, com Hermes da Fonseca, a gente chegou a mencionar ele nas nossas aulas, na verdade, tá? Hermes da Fonseca, né, a eleição dele representou a primeira crise da política do café com leite, né? São Paulo queria indicar novamente o nome, então Minas buscou estados de segunda grandeza, principalmente Rio Grande do Sul, né, para colocar o seu candidato, né, na disputa contra o candidato paulista. Tá? Nessa que foi conhecida como a campanha civilista. Né? São Paulo apoiou o baiano Rui Barbosa, um intelectual, tá? Um cara que já tinha trabalhado para o governo, né? Lembrava do encilhamento que a gente falou, então estava ligado naquilo. Tá? Hermes da Fonseca então busca, né, apoio de gaúchos, principalmente Pinheiro Machado, tá? Era um nome muito importante na política nacional daquela época. Né? E o São Paulo, né, os paulistas apoiam o Rui Barbosa, tá? Que começa o que é chamado da campanha civilista, que é meio que a primeira campanha política moderna, digamos assim, no Brasil. Né? Tem o Beijamão, ia nos centros urbanos. O Brasil vinha se urbanizando, né? Eles apostavam na capacidade de conseguir votos das cidades também, né, com isso. Né? Então ele vai fazer o corpo a corpo. Tá? São Paulo tinha muita grana, mas Minas tinha o curral eleitoral grande. Né? Os mineiros tinham lá com eles um grande número de votos. E Rui Barbosa acaba derrotado. Né? Então Hermes da Fonseca é eleito. E durante seu governo nós vemos duas grandes revoltas, né? Duas importantes revoltas. Uma revolta urbana e uma revolta rural. Lembrando que nós já falamos, se a gente pensar em revoltas, nós já vimos em outra aula, né? A revolta, né, rural, podemos dizer assim, de Canudos, né? E a revolta urbana, foi a revolta da vacina. Então, uma outra revolta urbana que acontece é a chamada Revolta da Chibata, em 1910, tá? Em que marinheiros, né, soldados, né, baixa patente, praças de pré, como a gente chama também na Marinha, marinheiros, né, em sua grande maioria negros, né, não são oficiais, lembre-se disso, né, se rebelaram no navio e se amotinaram em um navio de guerra encoraçado em Minas Gerais e protestaram principalmente contra os castigos corporais que recebiam. Daí o nome da revolta, a revolta da chibata, levar chibatada, chicotada mesmo, tá? E também falavam em relação ao alimento, a Souza e algumas outras reivindicações. A liderança do movimento ficou em cargo de João Cândido, considerado um dos grandes heróis, né, negros do Brasil, um cara que se colocou contra, né, a opressão dos magicos, lutando por direitos que nós temos que, né, combinar que são direitos básicos, né, não tomar chicotada. Tá? Isso aí, a chibata era meio que uma herança, né, do escravismo brasileiro. Tá? E ele foi o grande líder do movimento, né, que era um movimento popular, tá? Que chegou a tomar conta de alguns encoraçados. Encoraçados são navios de guerra, né? Encoraçado São Paulo, encoraçado Deodoro, encoraçado Bahia, né, tá nessa rebelião. Tá? E aquela velha história que a gente já viu quando falou da revolta armada. O problema dos encoraçados é que eles apontam o canhão para a cidade, né, e vem bala. Né? Então, isso é uma coisa a se preocupar. Esse movimento continua, então, né, pedindo o fim da chibata, o aumento do soldo, melhor alimentação a bordo, como a gente falou. E para terminar o movimento, Hermes da Fonseca ele manda um recado que
atenderia às exigências, né, dos revoltosos, tá? Principalmente a questão do fim do açoite, e promoveria também a anistia desses revoltosos, ou seja, ninguém é preso. Tá? Quando ele oferece isso, a revolta acaba, o açoite já é vencido, né? Se desmobilizam, né, os revoltosos, e, surpresa, o que acontece? Os principais líderes são presos, 22 marinheiros são presos, né? Tem uma tentativa de nova insurreição, mas já é contida pelo exército, pelo oficialato da marinha, que já estão preparados para isso, né? Algumas mortes, prisões, exílio de algumas pessoas, tá? João Cândido vai preso, tá? E, né, ele depois, só mais tarde, vai virar meio que um herói nacional, né? Então nós conseguimos ver aí na imagem o monumento que existe para ele até hoje, na Praça 15, né? No centro do Rio, que vocês devem conhecer, devem visitar, né? Devem no sentido de que seria uma coisa legal vocês fizessem. Tá? Então esse aí é o João Cândido, estava lá, e ele vira um desses heróis nacionais, justamente. 2 aninhos depois, tem a revolta rural, né? Bem no interior lá de Santa Catarina, Paraná, que é a chamada Guerra do Contestado, né? Que vai durar um tempinho, vai de 1912 a 16. Tá? Essa região era uma região, e o nome da guerra vem disso, né, que era uma região contestada, em disputa, tá, entre os dois estados, o estado de Paraná e de Santa Catarina. Então, justamente por essa disputa, era uma região meio solta de fiscalização, em que diversos grupos, né, de camponeses, né, iam para lá viver e começaram a se formar algumas sociedades messiânicas. Né? O Beato José Maria, assim como foi o Antônio Conselheiro, lá no interior baiano, né, no caso de Canudos, o Beato José Maria fez essa liderança messiânica, religiosa. Né? Lembrando que o Beato aí é porque ele era um cara ligado à religião, um líder religioso, popular, mas que não era ligado à igreja em si, não era um clérigo da igreja. Tá? Eles apresentavam, assim como Canudo, uma alternativa, né, ao poder e ao controle dos coronéis. Né, a lógica dos coronéis, do coronel, né, os grandes latifundiários, de trabalho nos latifúndios, um trabalho quase que análogo à escravidão, muitas vezes. Esses caras viveram lá. A questão mesmo pegou quando uma empresa inglesa, a Brazil Railway, né, foi construir uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, né, e uma, né, empresa ligada à Brazil Railway, né, a Southern Brazil Lumber and Colonization, uma madeireira, né, foi então abrir o caminho para a ferrovia e também, né, um pedaço de terra de cada lado. Nisso que eles foram, né, encontraram essas comunidades que receberam eles na bala. Né. Então aqui dá para ver, né, as tropas do exército já se firmando de um lado, e do outro, né, essa foto fantástica aí, né, dos, resistentes do contestado. Né. Esses dois maluquinhos da direita, então, aqui com os instrumentos, são bacanas demais. Né. O outro cara com um facão ali, quase com uma espada. Então você tem, né, pessoas armadas de dois lados. Foi uma guerra, uma disputa forte. Você tem a ação de aviação, bombardeios, tá? A repressão do governo ali foi muito forte. A grande questão do contestado, né, é que contestado não teve um Euclides da Cunha como teve Canudos. Né? Não teve alguém que um acompanhamento de jornais, um literato que tivesse escrito uma grande obra sobre eles, então eles ficam meio que esquecidos. Né? Mas o contestado foi, assim como Canudos, um importante movimento de resistência rural no Brasil. E dentro dessa onda aí de resistência rural também, né, a gente não pode deixar de falar do cangaço. O cangaço, os cangaceiros, né, a ideia de banditismo social, da pobreza e dessa ação armada como uma resposta à pobreza, à fome, né, à seca, foi, né, ativo por um longo período do Nordeste brasileiro. Tá? Então não foi uma coisa tão localizada no tempo quanto foi Canudos, quanto foi Contestado, né, com alguns poucos anos. Ele é de uma duração um pouco mais longa. Para vocês terem uma ideia, o cangaço só vai ser
definitivamente controlado na década de 30, na época de Getúlio Vargas só, né? Mas é um problema que já vinha de antes, né? E a gente afirma que ele é uma forma de contestação social, não que essas pessoas tivessem uma consciência social e uma luta pelo povo, não é nada disso, né? Mas era uma forma que eles tinham de lidar com as condições miseráveis de vida que eram impostas a eles pela, né, vida social do seu povo. Os cangaceiros, como Virgulino, né, à esquerda, Corisco à direita, né, o Lampião à esquerda, Virgulino, eram, né, homens que andavam armados, que assaltavam vilarejos, muitas vezes agiam, né, a mando de alguns coronéis, né, muito ligados ao padre Cícero também, que foi um líder político e religioso do Nordeste, muito influente. Né, o fervor religioso deles era, né, uma marca muito forte. Se alguém aqui já viu o Alto da Compadecida, né, você já leu quando era ainda, né, você já viu, né, o filme ou a série, sabe um pouco disso, consegue perceber um pouco disso. E eles são, então, mais para frente, né, derrotados. Essa foto é uma foto publicada nos jornais meio para mostrar, né, que tinham, né, matado os cangaceiros, são as cabeças do bando, né, de Lampião, Maria Bonita, Corisco, essa galera tá aí. Uma foto bem forte, né, bem impressionante nesse sentido. E essa charge aqui é uma charge da época, né? Ela passaria que mensagens, né? Se a gente fosse olhar aí, quais são as mensagens que vocês conseguiriam, né? Exercício IB. Quais são as mensagens que vocês conseguiriam identificar aí dessa charge? Tem um tempo para vocês pensarem. Então, tem aí, né, o bandido oficial, né, do sertão cearense, o GEC, um representante do povo, falando: o pobre sertão cearense ainda usa lampião, e quem lhe acende e dá querosene é o padre Cícero. Mostrando que o padre Cícero, né, com dinheiro do Estado, financiava ações dos cangaceiros, principalmente para atacar inimigos políticos dele. Né? Depois de Hermes da Fonseca vai chegar ao poder Venceslau Braz, tá? Um nome bem bonito, né? Venceslau. Tá? Venceslau Braz, ele é o presidente brasileiro durante o período da Primeira Guerra Mundial. E isso significa que ele tem, né, umas questões particulares do seu governo, né, durante a Primeira Guerra Mundial, entre elas um surto econômico, né, de industrialização devido ao processo de substituição de importações. A galera do High Level, a gente já falou um pouco disso também, né? Principalmente ligado à Segunda Guerra Mundial. Mas era em que a ausência de produtos importados e industrializados, né, o seu encarecimento, abre um espaço no mercado brasileiro para produtos nacionais. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo durante a guerra, há também, né, uma sobra de capitais a serem investidos aqui, porque a exportação de café, por exemplo, né, está em baixa. O café está em baixa. Então, os cafeicultores não colocam todo o investimento de capital nas suas plantações e começam a investir nessas outras áreas, né, que ganham força, que estão ganhando espaço. Não é à toa que o centro de dinheiro, né, do café de São Paulo vai ser também o centro industrial do país. As grandes indústrias surgem em São Paulo. Você tem uma infraestrutura que tinha sido montada ali para o café, você tem dinheiro do café sendo investido ali, né? Você tem uma série de fatores que contribuem para isso. Com a maior industrialização, tem a formação de uma classe operária no Brasil, né? O início de uma formação de uma classe operária, de um movimento operário, né? De uma organização operária no Brasil. Os operários, né? O proletariado, são os trabalhadores urbanos das fábricas. Né? Então, dentro desse movimento operário brasileiro que começa a nascer e a crescer nesse momento aí, né, a principal forma de organização deles era o que a gente chama de anarcossindicalismo. Tá? Então, o anarcossindicalismo é uma forma de organização dos trabalhadores baseado em preceitos, né, do movimento anarquista, né, a auto-organização, a crítica ao governo, né, a formação do governo, a igreja, né,
entre outros fatores, que brigavam, lutavam principalmente, mais do que tudo principalmente, né, por ganhos de direitos trabalhistas. As principais bandeiras na época eram a diminuição da jornada de trabalho, né, para 8 horas, jornada de 8 horas. Lembrando por que 8 horas de jornada de trabalho. Né? O dia tem 24 horas, se divide em 3, 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas de lazer. Essa era a ideia. Né? Eles também querem a regulamentação do trabalho infantil, né, trabalho feminino, tá? e outros pedidos também, né, outras reivindicações. Muitas dessas vão acabar sendo, né, conquistadas na década de 30 com Getúlio Vargas. Tá? Tem no governo do Venceslau Braz também, né, a questão da gripe espanhola, que está chegando, em 1918, né, chega a gripe espanhola, junto com o fim da guerra, finalzinho da guerra, junto com soldados que vêm, né, estão voltando das trincheiras da guerra, chega a gripe espanhola. A gripe espanhola está muito em voga agora por conta, né, da pandemia do Covid-19. Né, e lembrando que a gripe espanhola não surgiu na Espanha, tá, gente? Existem algumas divergências aí de fontes onde ela surgiu, então muito provavelmente, né, uma das mais fortes indicações é que tenha surgido nos Estados Unidos até, tá? Mas acabou se espalhando pelo mundo, né, por conta da reunião de soldados no Teatro de Operações Europeu da guerra, e ela acaba ganhando essa alcunha de gripe espanhola, porque, entre outras coisas, né, matou, né, o rei espanhol. E a Espanha, como era um país neutro, ela divulgava as notícias da gripe e essas questões, enquanto outros que estavam em guerra não, para mostrar fragilidade. Né? Então ela acaba sendo taxada de gripe espanhola, lembrando que ela não era da Espanha, originária da Espanha. Então essa gripe espanhola vai até mesmo com a vida de um presidente brasileiro, antes, né, um ex-presidente e quase futuro presidente, né, que vai ser, na verdade, não o Delfim Moreira, que está aí na imagem de vocês, mas Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, que tinha sido presidente brasileiro lá no início do século, lembra da reforma urbana do Pereira Passos, foi durante o governo dele, lembra do Funding Low? Eu sei que você lembra, lógico, né? Foi lá no governo dele também. Tá? Então, o Rodrigues Alves ele é eleito, na verdade reeleito, eleito pela segunda vez, em eleições de 1918, no início de 1918, mas não chega a tomar posse no dia 15 de novembro. Ele adoece devido à gripe espanhola, vai morrer em janeiro, tá? E em seu lugar vai assumir o vice-presidente Delfim Moreira. Tá? Delfim, vice-presidente eleito, assume o governo, né, muito receoso de tomar qualquer ação. E quando o Rodrigues Alves morre, né, em janeiro, sem tomar posse, Delfim, pela Constituição da época, não podia continuar na presidência. Né? Vamos lembrar que a Constituição dizia que se o presidente morresse antes da metade do mandato, novas eleições tinham que ser feitas. O Floriano Peixoto não quis seguir isso, deu na revolta da Armada, lembra? Delfim Moreira não tinha problema nenhum com isso. Né? Ele vai tocar o barco sem fazer muita coisa, até novas eleições serem organizadas. Né? Epitácio Pessoa vai ser eleito. Tá? E vai assumir o governo com Delfim Moreira voltando ao cargo de vice-presidente. Tá? Delfim Moreira vai morrer até um aninho depois, em 1920. Tá? Ele é um cara que foi vice-presidente depois de ser presidente. Né? Um caso interessante. No governo do Delfim Moreira temos a Conferência de Paris, que nós estudamos ano passado, né? O final da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes e tudo mais. Que o Brasil mandou um senador na época, que depois veio presidente, Epitácio Pessoa, para fazer uma viagemzinha lá para Paris, tomar um café, né, até um papo e não tem importância nenhuma, né, nas decisões. Tá? Então, Epitácio Pessoa vai disputar as eleições, né, de 1918, né, na verdade de 1919, né, perdoa, contra o Rui Barbosa. Ele é eleito, tá? E vai tomar posse, né, vai assumir posse aí, ainda no meio de 1918. Tá? Desculpa, no meio de 1919, estou confundindo. No meio de 1919, em julho de 1919, na verdade, Epitácio Pessoa
assume a presidência. E uma vez, né, na presidência, tá, ele tem um início de governo relativamente tranquilo, né, vai criar a Universidade do Brasil, hoje o FRJ, tá, vai ter um iníciozinho suave de governo, mas ele tem um fim de governo muito conturbado. Né? A década de 20, especialmente a partir do ano de 1922, o último ano de governo dele foi um ano cheio de questão, cheio de treta, né? Vai ser um momento peculiar, né? Que ele vai acabar enfrentando. Tá? No ano de 22, temos aí o Centenário, uma grande festa organizada no Rio de Janeiro, a Festa do Centenário, né? Com uma grande reforma urbana realizada nessa época, o fim do desmonte do Morro do Castelo, né, com a esplanada do Castelo, um aterro de uma região ali próxima ao centro, onde hoje é, né, o MAN e o aeroporto Santos Dumont. Né. Você tem em 22 ainda a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Né. Você tem um episódio das cartas falsas já nas eleições presidenciais que vão acabar levando ao início do tenentismo com o movimento de 18 do Forte, o Levante do Forte Copacabana. Né. E temos a Semana de Arte Moderna, que na época não teve grande importância, mas acabou virando um importante símbolo, um importante momento na história do Brasil. Não sei se vocês já estudaram isso com a Fátima ou não. Então, o Centenário, tá, em 1922, foi uma grande obra, né, um grande evento, né, uma exposição internacional, prédios, né, feitos, prédios da ABL, da Academia Brasileira de Letras, já no centro, que vocês não conhecem. Né, é um prédio daquela época, ele ficava lá, né, a região, o lugar onde hoje é o consulado americano no centro da cidade de Rio de Janeiro, era, né, o pavilhão da exposição dos Estados Unidos na época. Então você tem, né, diversas prédios e toda uma obra em que acaba com o Morro do Castelo, cria-se uma grande esplanada, a região que hoje chamamos de Esplanada do Castelo. Né, região plana, né, gera um morro. Temos aí, né, nessa imagem, né, que aparece aqui no cantinho aqui da imagem, nós temos, né, o mercado municipal. Hoje só tem, né, uma dessas torrezinhas que continua lá, né, o resto saiu, o resto não está mais lá. Em 22 também temos a criação do Partido Comunista Brasileiro, né, que vai trazer uma nova, né, direção, organização, uma nova frente, né, para o movimento operário brasileiro. Lembrando que o Partido Comunista Brasileiro vai surgir nessa época, não é à toa, você tem a Revolução Bolchevique em 17, que a gente estudou ano passado. Logo depois da Revolução Bolchevique, eles passaram pelo período, né, da Guerra Civil, então ninguém sabia muito bem o que acontecia, as informações não chegavam muito aqui, tá? E fica assim até 21. Né? Então, depois de 1921 é que começam a se estruturar aos poucos partidos comunistas, né, né, baseadas na experiência russa, soviética, né, está sendo criada a União Soviética na época, e aí vai aparecer aqui no Brasil o Partido Comunista Brasileiro. Né? Logo depois de sua criação, ele é proibido de funcionar, né, e vai se transformar no Bloco Operário Camponês. Né? Então, como vocês podem ver pela foto, eram, né, pessoas, né, intelectuais, né, ligados a isso. Um dos mais importantes, né, é um carinha chamado Astrogildo Pereira. Esses nomes são lindos, né? Astrogildo. Astrogildo Pereira, né, também como Hermogênio da Silva, Hermogênio Silva, né, também fazia parte. Uma galera de nome bacana. Mas sem dúvida o episódio mais marcante aí, de maior crise, não só do governo Epitácio Pessoa, mas que começa, né, um movimento de grande crise da República Brasileira, é o movimento da revolta do Forte de Copacabana, os 18 do Forte, como é chamado também, né, o Levante do Forte de Copacabana, que começa a ocorrer, né, devido à insatisfação de nomes dentro do Exército, dos oficiais do Exército, aí não é baixa patente, tá, gente? São oficiais,
por conta, né, de Arthur Bernardes, eleito presidente do Brasil, né, em 22, assumiria no dia 15 de novembro. Arthur Bernardes estava concorrendo, né, contra, entre outras pessoas, o vice da oposição, um cara chamado JJ Seabra, que era dono de um importante jornal aqui no Rio de Janeiro, né, chamado Correio da Manhã, e esse jornal publica, né, as chamadas cartas falsas, ou seja, fake news não é de hoje. Tá? Essas cartas falsas, que não estavam com esse nome na época, né, a gente sentou para a história com esse nome depois, na época ninguém falava, olha aqui as cartas falsas, né? Então, só ganha esse nome depois, mas as cartas falsas eram, na verdade, supostas cartas que teriam sido entregues ao jornal, na qual o candidato à presidência, depois vai ser eleito, né, Arthur Bernardes, falava mal do Hermes da Fonseca, ex-presidente do Brasil, militar, né, Marechal Hermes, naquela época, presidente do clube militar, um cargo meio que simbólico, né, por toda a importância dele, chamava ele de sargentão, de minha tigela, né, então, assim, nossa, super pesado para a época. Com todo esse descontentamento, né, que os militares tomam com Arthur Bernardes, tá, em julho, alguns grupos militares ligados ao clube militar, né, a vila militar, e no Forte Copacabana, que foi onde, né, o levante acaba dando mais certo mesmo, né, e certo entre aspas, né, lógico, mas chega a começar, né, eles se levantam contra o governo. Tá? No Forte Copacabana, tá, liderados pelo capitão Euclides Hermes da Fonseca, né, filho do Marechal Hermes, os soldados se levantam, né, começa uma revolta. Tá? O forte ele é cercado rapidamente. Tá? O Forte Copacabana, para quem conhece a Praia de Copacabana, está ali até hoje, né, lá no cantinho da direita. Tá? E, né, eles se fecham ali. Tá? Vendo que não vão conseguir ganhar, muitos soldados se entregam. Euclides Hermes da Fonseca sai para negociar com as forças do governo e é preso. Tá? E aí os que lá estavam decidem então partir para a briga. Eles pegam a bandeira do Brasil, repartem entre eles, né, saem para a rua armados. Tá? Os números divergem um pouquinho, mas o que entra meio para a história são 17 militares, né, e um civil. Tá? Dá para ver aqui na imagem esse civil, né, Otávio Correia, o nome dele, tá? Que se junta ao grupo, eles saem armados, partem, né, para o conflito. Somente 2 sobrevivem, feridos, obviamente. Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Esses 2 nomes vão ser importantes na política nacional. Eduardo Gomes tem uma sobrevida um pouco maior. Siqueira Campos vai participar ali do início do movimento da Revolução de 30 e acaba falecendo, né, de causas aparentemente acidentais. Tá? Mas esse movimento marca o início do que a gente chama de tenentismo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de outros momentos, mas que são uma série de confrontos liderados pelos militares, tá? Contestando a política nacional. Então aqui, né, temos uma comunicação do então presidente da República, Epitácio Pessoa, ao então presidente de Minas Gerais, que era governador de Minas, Arthur Bernardes, que seria o próximo presidente, comunicando, né, que o movimento tinha começado e que ele tinha sido controlado de uma vila militar. Um outro evento importante foi a Semana de Arte Moderna, tá? Organizada em São Paulo, né, por uma jovem intelectualidade ligada, né, à vanguarda artística europeia. Tá? É um grande acontecimento cultural, mas principalmente pela importância que vai ter, né, na criação de nomes que 10 anos depois vão ser, né, a elite da intelectualidade da cultura brasileira. Né? Nos anos 30, esse grupo chega, né, às
posições de destaque, tá? A Semana de Arte Moderna, acho que na época, na verdade, não tem tanta força, né? A Semana de Arte Moderna se marca principalmente em São Paulo porque, né, era uma região mais provinciana, né? Esses jovens, muitos deles estão indo estudar na Europa, de famílias abastadas, quando voltam, o Rio de Janeiro ainda era mais, né, se sentia um pouco mais cosmopolita, né, de quase que o Brasil voltado para a Europa, mas São Paulo menos. Então esses caras já, alguns deles já tinham esse certo incômodo ligados com as ideias europeias, mas não viam esse reflexo aqui no Brasil, né? Então tudo começa, né, acaba estourando numa exposição de uma jovem pintora, Anita Malfatti, tá? Que causa um grande escândalo, né? Duras críticas são feitas a ela, né? Entre elas Monteiro Lobato, né? E amigos dela, esses jovens, né, que circulavam no mesmo grupo, acabam se organizando, tá? Para criar essa semana, esse evento, né? Então dá para ver aí nas fotos, nas caras de bad boy, dos meninos, dos rapazes, das moças, né? As nomes como Menotti da Pique, Amaro de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, tá? Vocês devem conhecer alguns desses, né? Anitta Malfatti, Tarsila da Amaral, tá? Di Cavalcante, Heitor Villa-Lobos, Vitor Becheret, né? São nomes, todos esses nomes importantes, né? Que vão ser nomes que hoje em dia são muito reconhecidos dentro do campo artístico brasileiro. Nessa época eles estão começando, né, e estão querendo justamente contestar o que vinha antes deles. Então, essas duas coisas mostram um pouco isso, né, do parnasianismo do Bilac, que isso eu sei que vocês já estudaram, formal, estruturado, né, a ideia do modernismo, né, sem métrica, por exemplo, né, e várias outras questões mais pontuais, que depois a Fátima vai ficar muito feliz em falar com vocês, né. Então, essa contestação desse modelo antigo é uma das marcas. Tá? E essa marca que vai acabar, né, aparecendo em dois dos grupos que vão ser formados, né, pela consequência dessa Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela juntou, né, jovens artistas que não tinham uma ligação tão forte entre si. Tá? Alguns sim, outros não. Mas esses caras simplesmente se juntam no mesmo espaço, né? Então, o Teatro Municipal de São Paulo fazem suas apresentações. Antônio Ferro vem de Portugal, por exemplo. Né? Villa-Lobos se apresenta de casaca, né? E sandálias, causando escândalo na época. E ela marca, então, na verdade, né, uma contestação cultural que já começava a aparecer nessa Primeira República, né, a República Velha, tá? E que só vai gerar frutos, na verdade, lá para frente. Né? Então, os movimentos que daí saem de repensar e ressignificar o elemento cultural brasileiro, né? A questão né, que vai aparecer mais forte na década de 30, do mito das três raças, se não me engano, vocês estão estudando isso em geografia, né, ou já estudaram, posso estar confundindo, né? Mas é um pouco isso, né? Esse poema do Oswald de Andrade, um grande português, eu acho barato, por exemplo. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha descrito o português. Então, apesar de toda, né, esse movimento, tá, a repercussão foi muito negativa naquela época. Os jornais olhavam para esses jovens artistas como garotos mimados, o que a gente chamaria hoje de mimimi, né? Criticavam por criticar os já estabelecidos, né? Mas sem terem seu valor reconhecido naquele momento. E aí vão acabar formando dois grupos que vão, os dois grupos terem sua importância, né, nos anos 30. O movimento antropofágico, liderado, né, pelo Oswald de Andrade, a ideia da antropofagia, né, da canibalismo, que vinha com a ideia de que a cultura estrangeira teria que ser digerida,
né, deglutida e reelaborada a partir da realidade brasileira, né, desse hibridismo cultural, né, proposto. E os verde-amarelos, do Plínio Salgado e Cassiano Ricardo, essa vertente mais autoritária, mais próxima do ideal do fascismo que surgia na Europa nessa época, que crescia na Europa, e que vai ter força no Brasil na década de 30 também. Né? Plínio Salgado vai ser o líder dos integralistas, grupo de extrema-direita, né, do fascismo brasileiro. Né? Eles formam, então, esse grupo, né, de verde-amarelos, também chamado depois de grupo da ANTA, e que vão ter destaque e posições importantes no governo do Estado Novo, também no governo ditatorial do Getúlio Vargas. Então, continuem daqui a pouco, olhem a parte 3 da nossa apresentação, que é justamente a crise da Primeira República, tá? Que está começando aí, mas vai, né, se desvencilhar. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até mais.